Então vamos lá para mais um vídeo aqui do professor, que ele está mostrando, os Estados Unidos mostrou o arsenal, o limite do seu arsenal, né? Lá ele, e a China parece que está por trás. Lá ele, né, 1000 vezes. Então vamos lá com o professor na tela. Cadê? Não tá na tela? Pera aí. Aqui, aê, agora foi. Bora, Os Estados professor. Unidos podem estar mostrando um problema sério. Limitação no próprio arsenal militar. E o mais importante, isso pode ter ligação direta com a China. Fica comigo até o final que eu vou explicar isso, o que os chineses fizeram, que parece ser uma jogada de mestre, hein? Então vamos lá. Como é bom o Primeira socialismo. coisa, vamos falar então da China. Antes da gente falar sobre o que a China fez, a China novamente faz uma demonstração de apoio ao Irã. Agora veio por uma das porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores, que é uma das pessoas que mais fala também pela China, que é a Mao Ning. Ela falou que o Irã tem o direito, a China defende a soberania do Irã e o Irã tem o direito de manter o seu programa nuclear pacífico. Vamos abrir aspas para ela logo de uma vez na rede social, que aí a gente fala sobre. A China defende a resolução pacífica da questão nuclear iraniana por meio do diálogo e da negociação e respeita o direito legítimo do Irã ao uso pacífico da energia nuclear. A gente sabe disso, como o Irã é um signatário do TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, todos os signatários do TNP, certo, podem ter energia nuclear pacífica, tá? Programa nuclear pacífico. Tá? O Brasil, por exemplo, é um deles também. Pode ter. Aí isso significa que você vai poder enriquecer urânio até o máximo 3%. Aí isso é um ponto seguro, uma porcentagem segura que faz com que você não tenha condições de ter nenhum tipo de arma nuclear. E o Irã se propôs, a gente já falou isso aqui mais de 1000 vezes, falo de novo, o Irã se propôs a reduzir o seu enriquecimento de urânio até 3%, justamente para poder ter pacífico. Só que o Donald Trump não aceitou, o Netanyahu não aceitou, porque o motivo não era a questão nuclear. O motivo é a hegemonia do Oriente Médio por parte de Israel. O grande culpado dessa guerra é Israel. Logicamente, os Estados Unidos, não estou vitimizando aqui, o Donald Trump ele foi enganado por Israel. Foi, mas ele não é vítima de jeito nenhum. É mais ou menos assim, né? Quando fala Israel, é do Estado israelense, tá? Não tem nada a ver com judeu, tá? E Estado sionista de Israel. É porque senão a pessoa pensa que tá falando de judeu, mas não é. É do Estado de Israel. Se lá atrás, né? Tempos atrás, o Irã tivesse feito a bomba deles, testado, mostrado pro mundo que ele tem uma bomba, irmão, não tinha Israel tentando atacando o Irã, não tinha Estados Unidos, tá? Porque a bomba, né? A bomba nuclear, as armas nucleares, né? São armas de diálogo, né? Você não vê ninguém querendo atacar a Coreia do Norte. Porque vira e mexe, ele faz um exercício lá, tá pra testar uma bomba e mostra pro mundo, ó, estamos testando, tá? Mexe aqui não. Por que ninguém ataca o Paquistão? O Paquistão tem bomba nuclear. Israel tem. Só que eles dizem que não tem e não deixam ninguém fiscalizar. O Irã já teve fiscalização lá, tudo, e não identificaram nenhuma chance deles estar fazendo uma arma nuclear. Né? Mas Israel, né, que não deixa a fiscalização da ONU lá fazer inspeções, né? Tem bomba, né? Provavelmente, né? Mas fala que não tem. Assim, né? Acho que a arma nuclear é meio que a arma do diálogo, né? Você fez uma bomba, desenvolveu uma bomba nuclear ali, meu irmão, ninguém mexe mais com você. A Malnick também falou sobre que a China vai tomar todas as medidas necessárias para garantir a própria segurança energética do país, tendo em vista tudo que os Estados Unidos têm feito, por exemplo, com a Venezuela, o Irã, Cuba, todas as questões, por exemplo, que a China tem relações energéticas, principalmente advindas do petróleo, com esses países, principalmente Venezuela e Irã, tá bom? Ela falou assim, ó, deixa eu abrir aspas rapidinho para ela aqui, ó. É uma sorte que os Estados Unidos têm, né? Porque todo país que eles levar a democracia, né? Todo país que é tirano, né? Que é, entre aspas, uma ditadura, né? Sempre é muito rico em petróleo, né, cara? Incrível, cara. Os caras dão uma sorte danada. A segurança energética é muito importante para a economia mundial e todas as partes devem garantir um fornecimento de energia estável e contínuo.
Agora, vamos lá, então, que é muito importante falar sobre essa questão dos mísseis, do arsenal balístico dos Estados Unidos. Vamos lá, mostra aí. Os Estados Unidos estão tendo dificuldade de fazer a defesa, por exemplo, do Oriente Médio, das bases, isso já está evidente para a gente. O que a gente tem como avaliação nesse momento é que o Irã, além de ter aumentado e melhorado seu arsenal balístico, a gente não esperava que fosse também com tamanha força, como está acontecendo. Então está saindo para além do esperado, tá? O que o Irã tem feito. Inclusive estão circulando várias imagens aí na internet, imagens reais, tá? Não feitas por IA, de ataques do Irã em territórios, em bases dos Estados Unidos, em Tel Aviv, em Israel. Inclusive tem essa notícia importante agora de que ontem o Irã atingiu por drones a embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Isso aqui eu vi ontem, né? Torando, né? Estão atacando até a Arábia Saudita, né? Porque a Arábia Saudita também deu uma rasteira no Irã, né? Aí, como resposta, também a gente teve um ataque em Teherã, que também são pesados, tá? O que a gente vai falar aqui de redução de arsenal balístico dos Estados Unidos, ou de limitação, não significa que eles continuem fortes, tá? Isso é muito importante, tá? Porque senão a gente fica aqui caindo em falácia. Mas você teve ataque de Israel e Estados Unidos a Teherã também, que atingiu, inclusive, como foco o gabinete presidencial, tá? Do Massoud Pezeshkian. Enfim, o que a gente tem aqui que acho que é muito importante? O Irã também tinha afirmado que tinha atingido o gabinete do Netanyahu. A gente trouxe isso ontem para vocês. Agora, o que acontece? Mas o Netanyahu nem tá lá, né? O Netanyahu tá na Alemanha, parece. Né? Quando o pau começou a torar lá, ele saiu vazado, né? Tá lá na Alemanha, o pau comendo lá no Israel e no Irã, né? A gente está percebendo que os Estados Unidos estão tendo dificuldade de lidar com o Irã. Israel também, tá? Então você está vendo a força do Irã. A gente só não sabe até quando isso vai, tá? Então é muito importante isso, falar. A gente não sabe se isso vai durar mais. O Donald Trump, ele falou assim que agora, recentemente, que essa guerra pode durar 5 semanas. 4 a 5 semanas. E a população dos Estados Unidos está em pânico por causa disso. Porque se 4 a 5 semanas significa que essa guerra vai durar muito e não para em 4 a 5 semanas. Se ela está até 4 a 5 semanas, ela vai para mais ainda. Tá bom? Então a população está apavorada. Donald Trump certamente vai ter uma derrota eleitoral esse ano, tá? Pelo menos é o que indicam. E a aprovação dele tá baixíssima, ele tá em 32%. Tá ali, de 32% a 36%. Então a popularidade baixíssima do Donald Trump no primeiro, né? No primeiro ano, né? Primeiro, segundo ano. Vai estar indo pro segundo ano, né? De governo dele. E a popularidade tá baixíssima. Mais de 60% da população americana não concorda com os ataques ao Irã. Então, assim, o pau tá atorando pra ele lá dentro, né? Sem falar dos casos do caso do Epstein, né? Isso aí é a pior coisa ainda pra ele, né? aí, o que está acontecendo? Além dessa percepção da dificuldade de lidar com o Irã, o jornal foi uma republicação do New York Times, tá? Mas foi a mídia coreana que postou isso. Eu deixo os links aqui na descrição para vocês. Vocês sabem disso, que é o Chosun, The Chosun. É um dos maiores jornais de circulação da mídia coreana, sul-coreana, falou que a possibilidade que os Estados Unidos estão avaliando realocar os sistemas de defesa antiaérea da Coreia do Sul, que estão na Coreia do Sul, por estratégia dos Estados Unidos, na guerra contra a Coreia do Norte, para o Oriente Médio. Isso já foi feito na Guerra dos 12 Dias no ano passado, mas eles estão reavaliando levar o Patriot, que é o sistema de mísseis antiaéreos dos Estados Unidos, alocados da Coreia do Sul para o Oriente Médio, e o THAAD, que é o Terminal High Altitude Air Defense, o terminal de defesa antiaérea por altitude, que é justamente o sistema de lançamento desses mísseis Patriot para o Oriente Médio. Por quê? Porque o Irã está destruindo os sistemas de antiaéreos dos Estados Unidos no Oriente Médio, então eles estão liquidando, estão acabando, então os Estados Unidos estão pensando em levar mais. O Donald Trump nega, tá? Mas ele fez uma postagem de autoafirmação, está sendo avaliado como uma postagem de autoafirmação para falar, não, nós temos grandes, só que ele, no meio dessa postagem, porque assim, é o Donald Trump escrevendo, entrega muita coisa, sabe? Ele entrega muita coisa na postagem de autoafirmação.
ele entrega que realmente está limitado. Vamos ver o que ele disse. Ele tenta se fortalecer, mas olha só. Os estoques de munições dos Estados Unidos, em termos de armamento médio e médio superior, nunca foram tão altos ou melhores, como me foi dito hoje. Como me foi dito, olha só que interessante. Temos um suprimento praticamente ilimitado dessas armas. Aí você vai pensando, né? Então o que ele está dizendo? Guerras podem ser travadas para sempre com muito sucesso, usando apenas esses suprimentos que são os melhores do que as melhores armas de outros países. No quesito armamento de ponta, temos um bom suprimento. Olha lá, mas não estamos onde gostaríamos. Muitas outras armas de alta qualidade estão armazenadas para nós em países distantes. Olha lá, o sonolento Joe Biden, então ele vai botar a culpa lá nos democratas, gastou todo o seu tempo e o dinheiro do nosso país dando tudo para Peter Bernard Zelensky na Ucrânia. Assim, ponto negativaço para... Sobrou até para o Zelensky aqui. Centenas de bilhões de dólares em armamento, embora... É isso, assim, ele largou a mão do Zelensky faz tempo, né? Aquele negócio dele convidar o Zelensky no ano passado, colocar ele lá no salão da Casa Branca e humilhar o Zelensky, né? Humilhar, foi uma humilhação. Ele é um presidente de um país ali, ser humilhado daquele jeito, né? Ele largou a mão faz tempo, ele quer que a Rússia descangalhe a Ucrânia, né? tenha doado grande parte do armamento de ponta de graça, não se preocupou em repô-lo, ou seja, ele afirmou que os Estados Unidos estão com limitação. Ele começa uma postagem crescendo, mas depois ele abaixa. Felizmente, reconstruir as Forças Armadas no meu primeiro mandato e continuo a fazê-lo. Os Estados Unidos estão abastecidos e prontos para vencer, e com folga. Obrigado pela atenção a este assunto, presidente Donald Trump. As postagens do Donald Trump, elas não têm nem pé nem cabeça. Começa fortalecendo, depois fala que não, a gente não tá tão assim. Depois fala, não, mas nós somos fortes e nós temos. Vocês entendem o que está acontecendo? E aí vem essa reportagem do New York Times, da Coreia do Sul também, falando sobre levar as suas defesas antiaéreas, os seus sistemas antiaéreos dos Estados Unidos que estão na Coreia do Sul para o Oriente Médio, porque lá está limitado, sabe? Agora é muito importante destacar assim, o fato de limitar significa que os Estados Unidos está fraco? Não, tá, gente? Não vem aqui falar assim, professor disse que os Estados Unidos vai perder a guerra porque não tem mais míssil. Não, mas está mostrando o quanto que os Estados Unidos estão tendo dificuldade de lidar com o Irã. O Irã estudou essa guerra, sabe? Ontem eu trouxe até um texto. Só um parênteses aqui. Os Estados Unidos ganhar uma guerra também não faz tanta diferença para eles não, tá? Ganhar ou perder a guerra, para eles está tudo bem, tá? A guerra é longe, é no outro lado do oceano. Não vai cair uma bomba dentro dos Estados Unidos, assim, né? Fora de cogitação, não tem condição do Irã lançar um míssil que cai no solo americano. Então, assim, para os Estados Unidos ganhar ou perder essa guerra, tanto faz, tanto fez. Eles nunca se importaram com isso. Tá? O negócio deles é vender, né? Vender arma ali. E se puder dominar o país e depois saquear, melhor ainda. Do Abbas Araghchi, que é o ministro da Defesa do Irã, falando: a gente estudou muito os Estados Unidos nas últimas décadas, a gente sabe os passos dos Estados Unidos. E aí coincide também com, quando estoura essa guerra no Irã, o presidente dos Estados Unidos é um cara extremamente limitado com as palavras e também previsível, porque o Donald Trump, o pessoal fala, ele é imprevisível, ele é louco. Não, não é nada disso. Né? Ele vai lá e aperta um botão, explode o mundo. Isso tudo já é premeditado, porque a gente já conhece o Donald Trump. Sabe? Um especialista, um analista militar, por exemplo, no Irã, ele saberia que os Estados Unidos fariam isso. Essa guerra já era, tá? Já era perceptível do ponto de vista do Irã. Sabe? A gente está falando aqui, mas existem especialistas pesados em cada país falando sobre isso, estudando sobre essa questão. E aí, onde que entra a China novamente? Que a gente já começou a falar da China aqui. Parte, não tudo, mas parte dessa dificuldade dos Estados Unidos de ter esse arsenal limitado nesse momento, vem do quê? Da dificuldade de fabricar novos mísseis, ou fabricar mais mísseis. Ele falou, entregou para a Ucrânia, é uma das questões,
mas também novos mísseis, que é o que o Donald Trump está querendo desde quando começou o seu mandato. Deixa eu tomar um café aqui, peraí, que senão... Pausa pro café. Já que ele pausou pro café, você chegou até aqui, dá um like aí, né? Se você quiser, se inscreve aqui no canal, tô fazendo vídeo todo dia, né? Vamos tentar fazer uma cobertura sobre esse conflito, essa guerra, né? Pra gente deixar ser um pouquinho menos burro, né? Não que a gente vai deixar totalmente de ser burro, mas um pouquinho cada dia a gente vai se esforçar para deixar. Então, se você puder fortalecer aí, muito obrigado. Se inscrever aí, valeu. Como é que você fabrica novos mísseis? Você precisa de tecnologia. Para ter essa tecnologia, você precisa de condutores e semicondutores. De onde você tira isso? De Terra terras rara. raras. E onde que é o país que mais tem terras raras no mundo? Que os China. Estados Unidos tomou um baque em 2025 e continua tomando em 2026. Na China, o país que mais tem terras raras no mundo. A China É o que mais minera terras raras, né? O Brasil ainda não sabe quanto que tem totalmente de terras raras. Talvez o Brasil tenha até mais que a China. Só não é ainda minerado, né? Não descobriu totalmente a sua reserva, né? De terra rara. restringiu drasticamente o acesso às terras raras dos Estados Unidos, o que faz com que a produção militar nos Estados Unidos reduza também. Ah, mas tem como buscar, fez acordo de parceria de terras raras com o Japão, fez, mas ainda não é o suficiente. Ah, os Estados Unidos também tem terras raras, se não me engano é o 7º ou 8º país, mas também não é o suficiente pelo que eles buscam. Tentou assediar o Brasil, então você coloca até o Brasil nisso, terras raras. Não conseguiu. Canadá, até agora, também não conseguiu. Groenlândia, não teve acesso à Groenlândia. Tá? O lugar onde ele teria de prontidão essas terras raras para produção balística, tá? Onde você já tem produção de terras raras, é na China. Porque, por exemplo, o Brasil não tem uma produção significativa de terras raras, a gente tem limitação. Então seria um processo mais de médio a longo prazo. O próprio Canadá, a Groenlândia, mas na China você já tem isso pronto. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu extrair. Então você já começa a perceber, aliando ao vídeo que a gente fez ontem sobre a China envolvida nessa guerra, olha o bastidor. Olha o bastidor da China envolvida nessa guerra. A China não dá para saber se a China tinha premeditado já há um ano atrás que isso estaria acontecendo nesse momento aí, porque há um ano atrás, né? Enfim, ou não, mas a China com certeza também reduziu o acesso, além da questão das tarifas, é porque ela sabe que ela reduz a força militar dos Estados Unidos, tirando acesso às terras raras. Então vocês reparam o que a gente está falando, o quanto que é importante, o quanto que a China tem agido com inteligência nesse momento? Tá aí. Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre. Né? Interessante, né? A China, eu lembro dessa história que a China tinha, né, deixado de vender, né, exportar terra rara para os Estados Unidos, né? Bloqueou um monte de empresa, até a Boeing, se eu não me engano, mas o setor militar da Boeing, né? E aí foi quando o Donald Trump veio, né, atrás da terra rara do Brasil, né? Que a gente descobriu o que é isso, né? Que a gente não sabia nem o que era. Mas tá aí, né? Então tá aí, né? Estamos chegando. Mais um vídeo pra gente deixar de você aprender um pouquinho mais, né? É isso. Valeu.